Olá! O Brasil não é para principiantes. Nunca uma frase teve tanto sentido para mim que essa nesses últimos tempos que estamos vivendo. Há muito tempo nós vivemos em uma sociedade cada vez mais complexa e com mais informações. É preciso encontrar novas formas de analisar tudo o que nós lemos e ouvimos. A cada dia surgem novas fontes de informações que são mais difíceis de identificar e de controlar. A mentira está se tornando uma fonte extremamente poderosa que duplica ou reduz os conteúdos compartilhados através das redes sociais. Com o surgimento dos novos aplicativos de mensagens, por exemplo, torna mais difícil as pessoas acessarem todo o conteúdo que são publicados diariamente por seus autores. Os compartilhamentos de ideias e opiniões, que muitas vezes não passam de fake news, de mentiras, continuará crescendo dia após dia nos próximos anos. Esses fake news, essas mentiras, é o lado que nós podemos chamar de obscuro da comunicação em nossa sociedade. Há alguns anos atrás eu fiz a minha pós-graduação e eu escolhi como tema a comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. No mundo em que nós estamos imersos atualmente, muitas vezes não filtramos todas as coisas que nós lemos e ouvimos, e outras vezes inclusive buscamos esse lado obscuro. Talvez porque desejamos ver espetáculos grosseiros, espetáculos grotescos de enganos e fraudulências. Estamos pendentes de emoções, e é como um vício. Aliás, é um vício. É o nosso lado da maldade. Todo ser humano tem esse lado. Houve uma época em que os comunicadores, os jornalistas, se dedicavam ao jornalismo, não a estratégias de comunicação ou usos de imagens a qualquer custo, que hoje tem funções estranhas e tóxicas nesse ambiente de imprensa. Eu gostaria de saber o que o senhor, como líder do governo, achou da performance dos senadores governistas que precisaram usar a colinha, ler mal, não revelar nervosismo. Não terminei a pergunta, por gentileza. Mas a senhora está exagerando. Por gentileza, eu gostaria de saber exagerando. O que o senhor, como e as líder colinhas do que governo, foram levadas para os senadores de oposição. Os senadores de oposição receberam os seus materiais de quem? Da consultoria do Senado. Sim, o senhor achou que foi bem problema? feito? Não, qual é o problema? Eu não sei. Colinha de quê? Não, eu Isso gostaria é uma de saber ofensa. o que o senhor achou da performance dos governistas. Mas é uma ofensa a senhora tratar que senadores do governo tenham recebido colinha. Colinha de quê? Tratando os senadores como se fossem estudantes. Senador. Que é isso? Respeito. Todo respeito, inclusive todo respeito, até porque ninguém está falando das colinhas dos senadores de oposição. Muitos que se dizem jornalistas não fazem outra coisa que a propaganda. Como um personagem que se esquece do seu papel e começa a interpretar um outro papel, o papel do outro. É lamentável como que um profissional que estuda para ser investigador, ser uma voz, é contra o poder criado e planejado em câmaras secretas, passa a ser um produtor de fumaças, que de forma mercenária confunde, mente, ilude e engana a serviço de poderosos, seus diretores, de políticos, patrões que vivem em função de seus interesses egoístas.
e as medidas restritivas de circulação estão se espalhando. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos aí. Mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado. São jornalistas que não dizem a verdade, mas que se alimentam e alimentam a população de mentiras e fraudulências. Vemos muitas vezes profissionais talentosos, homens e mulheres inteligentes, jornalistas que entendem muito bem as relações de poder, que usam sua inteligência e que sabem buscar e colocar temas e assuntos de interesse no centro dos debates. Porém, são seduzidos por organizações que os tornarão cúmplices. Cúmplices das suas mentiras, prometendo a eles prazeres e privilégios, viagens, melhores salários ou prêmios, destaques. Esses personagens, esses jornalistas, tornam fiéis escudeiros da parte mais cruel do ser humano, a prática do lado negro, da falsidade e do engano da sociedade. Por que o seu merda do cacete, né? Eu não vou nem falar de quem você quem é, né? Sim, um cheiro de asta. É lamentável quando identificamos esse tipo de prática, e que não ocorre somente no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Então, no Brasil não seria diferente, mas convivemos aqui nesse país e por isso sentimos mais o que está acontecendo. E o pior é que depois de um tempo, esses jornalistas ficam presos a essa prática. Eles não conseguem mais se livrar porque já venderam sua alma ao diabo. A sua credibilidade está derrotada para o resto da sua vida, como uma marca. Encontros e sessões exclusivas com determinados jornalistas é frequente. Esses encontros à surdina são reuniões secretas com seus cúmplices ou com seus ídolos, com seus donos, e eles então são seus servos, seus escravos, onde compra e venda de interesses e inverdades e fake news são negociados e ainda chamam de sessão de trabalho jornalístico. Como estão? A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você. Segundo o promotor de execuções penais de Ribeirão das Neves, aqui os parentes estão gritando nesse momento porque houve... Até agora a gente não viu a presença... Licença aqui que eu estou fazendo ao vivo. Para analisar mais esse dia tumultuado com esse pedido de prisão preventiva, bom... Que deselegante! Totalmente deselegante. Bom. Como qualquer cidadão deste país, eu tenho as minhas opiniões sobre o trabalho desses jornalistas. Por isso eu fiz esse trabalho de pós-graduação. Quando eu desenvolvi esse tema, eu percebi que com o tempo eu vi que ficava muito evidente o quanto mais eu ouvia as notícias, mais eu percebia que não era real, que não se encaixavam. Que aquelas coisas que eu estava ouvindo eram diferentes dos fatos que eu conhecia. Então eu passei a pesquisar mais, a buscar outras fontes.
E foi quando a ficha caiu. O que deveria informar, aqueles que deveriam me informar, estavam me confundindo e me desinformando. Eu estou escutando perfeitamente, Mona Lisa. Tudo bem? Tudo bem, Caio? Como é que você está? Tudo bem, ministro. Bem-vindo. Vamos lá, ministro. Muito obrigada, então, primeiramente pela entrevista. Eu já gostaria de perguntar ao senhor, como um representante aí do governo, né, de Jair Bolsonaro, como fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a questão da saúde. O senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? A única coisa, Mona Lisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir estrategicamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito, na primeira entrevista que você está fazendo comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado, mas tudo bem. Quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de saída a pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você deixar eu terminar de falar, eu agradeço. Pois não, ministro, nós estamos juntos. Eu quero dizer para o senhor que nós estamos todos ouvidos, por favor. Maravilha. Então eu só queria comentar rapidamente que nesse processo de construção de um relacionamento profissional, é sempre bom a gente, primeiro contato que eu estou tendo contigo, seria bom a gente seguir o roteirinho que tinha sido combinado. Mas eu vou lhe responder. Desde já há algum tempo, nós vemos ataques verbais e físicos a jornalistas aqui e no mundo inteiro. E por que acontece isso? No Brasil, atualmente, vivemos uma transformação nas vias de comunicação. Temos a grande mídia, que desde sempre detinha a informação, e atualmente, já desde alguns anos, as redes sociais, movidas pela população, contrapõem essas publicações. O povo tem que reconhecer vocês direitinho, pra quem vocês trabalham. Porra! Você não trabalha pra brasileiro não, Beth. Sai dessa merda lá desse trabalho, vai pra outro emprego, porra. Nunca fica do lado do povo. Sai pra outro lugar, porra. Vai passar essas novelinhas de merda. Já ficamos de saco cheio de vocês, porra! Vai embora daqui! É como um embate. A grande mídia publica e as redes sociais mostram a verdade, combatem essas mentiras. Falar a verdade passou a ser o grande desafio das grandes corporações, porque as redes sociais trabalham 25 horas por dia, revelando as tentativas de manipulação dos grandes canais de imprensa. O resultado é que isso tem contribuído para o fechamento, inclusive, de várias delas. Por trás da famosa liberdade de imprensa, muitos militantes, mercenários da comunicação, contratados para mentir, têm se escondido em suas fontes.
as quais não podem nunca ser reveladas. E isso passou a ser a grande fábrica de fake news em todo o país. Em muitos países, inclusive, muitos jornalistas foram criminalizados, muitos foram atacados e ataques foram feitos ao sigilo de fontes. Muitos jornalistas foram intimados a depor para revelar as suas fontes, talvez para realmente provar se o que estavam falando é a verdade ou era uma manipulação.